Revolução Russa. Nesse capítulo eu trago a verdadeira ou a real história da Revolução Russa, muito diferente daquela que a gente estuda nos livros didáticos e paradidáticos, extremamente romantizada e com poucos detalhes de como ocorreu a Revolução Russa. Sabe-se apenas que ela ocorreu no final da Primeira Guerra Mundial, através de Lenin e Trotsky, e pouco mais disso a gente não tem informações. Mas eu trago neste capítulo a história da Revolução Russa, aquela que todos deveriam conhecer. Segundo o testemunho do Congresso dos Estados Unidos de outubro de 1919, o apoio financeiro de John Rockefeller a Lenin e Trotsky provocou a fracassada Revolução Comunista de 1905. A biografia de Rockefeller omite um detalhe insignificante, isto é, a afirmação feita em público por parte do banqueiro investidor da família Rockefeller e presidente da empresa de investimentos de Nova York, Kuhn & Loeb Corporation, o jesuíta Jacob Schiff, também fundador do Federal Reserve, de que sem sua influência financeira a Revolução Russa nunca teria êxito. Quer dizer, segundo os documentos do Congresso, do Dr. Sutton, na primavera de 1917, Jacob Schiff começou a financiar Trotsky com o propósito de que prosperasse a Revolução Socialista na Rússia. A maneira em que Sutton descobriu esses incríveis documentos é realmente surpreendente. Esses preciosos documentos se encontram em um expediente a mais do Departamento de Estado dos Estados Unidos. O documento mais importante data de 13 de novembro de 1918. Entretanto, o que é mais incrível ainda é o fato de que, em privado, Schiff estava contra o apoio ao regime bolchevique, como se demonstrou, e de novo documentos reservados descobertos pelo Dr. Sutton demonstram que Jacob Schiff, do Kuhn & Loeb Company, também tinha financiado secretamente aos japoneses em sua guerra contra a Rússia. Outro fato omitido é que o emissário pessoal de John Rockefeller, George Kennan, passou 20 anos promovendo a atividade revolucionária contra o czar da Rússia, segundo o livro Rape of the Constitution, de Georgus Hayton. Quem financiou ao Kelman e por quê? A que custo? Além do desejo de criar um monopólio globalizador, tinha John Rockefeller alguma razão pessoal para desejar a queda do czar e apoiar a revolução? Depois, Rockefeller já não era nenhum adolescente idealista. A resposta segue hoje tão atual como há 100 anos. Rockefeller e os banqueiros norte-americanos financiaram a Revolução Russa por causa do petróleo. Antes da Revolução Bolchevique, a Rússia sucedeu aos Estados Unidos como o maior produtor de petróleo do mundo. Em 1900, os campos de azeite, de óleo de Baku, na Rússia, produziam mais petróleo cru que todos os Estados Unidos. E em 1902, mais da metade das extrações mundiais eram russas. O caos e a destruição da Revolução Russa destruíram a indústria petrolífera. Em seu livro Wall Street and the Bolshevik Revolution, o Dr. Sutton escreve: por volta de 1922, a metade dos poços de petróleo russos estavam parados
e a outra metade apenas funcionava devido à falta de tecnologia para fazer os produtos. A outra razão, que tão pouco se menciona na biografia de Rockefeller, é a concorrência. Como afirma Gary Allen, a Revolução eliminou durante vários anos a concorrência russa para com a Standard Oil dos Rockefeller, nos quais a empresa americana pôde mover as peças e fazer-se com parte do negócio do petróleo russo. Movendo as peças do tabuleiro, quando a Revolução de 1905 fracassou, os banqueiros reagiram. Em seu livro Rape of the Constitution, o Georges Reitan explica como Lenin foi armazenado na Suíça até 1907 fora de perigo. Trotsky foi levado aos Estados Unidos, onde viveu sem pagar aluguel em uma propriedade da Standard Oil, em Nova Jersey. Como anedota, o Dr. Anthony Sutton explica que Leon Trotsky visitou a Espanha depois de ser expulso da França em setembro de 1916 por escrever artigos incendiários em um periódico parisiense escrito em russo. Foi, segundo Sutton, escoltado educadamente até a fronteira espanhola. Alguns dias depois, a polícia de Madrid deteve-o para interná-lo em uma cela de primeira classe a um preço de uma peseta e meia ao dia. Depois, Trotsky foi trasladado a Cádiz, depois a Barcelona, onde finalmente subiu a bordo do Montserrat, um vapor da Companhia Transatlântica Espanhola. Trotsky e sua família cruzaram o Atlântico e desembarcaram em Nova York em 1917. Quando o czar abdicou em 1916, Trotsky, com $10.000 de Rockefeller para gastos de viagem, foi conduzido ao Christian Fort, ou seja, ele deixou Nova York em 26 de março de 1917 com 300 revolucionários comunistas de Nova York. Mas de onde Trotsky tirou seu passaporte? Quem o pagou? Quem lhe arrumou o trâmite? E por quê? Foi o mesmo Rockefeller quem conseguiu um passaporte especial para Trotsky através da Woodrow Wilson, o presidente dos Estados Unidos, e enviou Lincoln Stephens, um comunista americano, a serviço de Rockefeller, como ele, para assegurar-se de que retornaria são e salvo à Rússia. Ou seja, o Rockefeller, além de financiar a Revolução Russa, ele fazia todos os trâmites e despachos de deslocamento dos revolucionários, sendo que o passaporte de Trotsky foi o próprio presidente dos Estados Unidos que concedeu ao Rockefeller. Segundo arquivos desclassificados do governo canadense, em 1917, quando o navio se deteve no Halifax, funcionários do Serviço Secreto Canadense e pessoal da Marinha Britânica levaram imediatamente a Trotsky, sob instruções oficiais recebidas por cabograma de Londres, para confiná-lo na Nova Escócia, como prisioneiro de guerra alemão. O cabograma advertia da presença de Trotsky, retido à espera de mais instruções, já que esses socialistas russos viajam com o propósito de começar uma revolução contra o atual governo russo, em razão do qual Trotsky levava consigo $10.000 doados pelos socialistas. Mas por que ele foi detido no Canadá? Porque o serviço secreto fora informado que Trotsky tiraria a Rússia da guerra, liberando assim aos exércitos alemães para atacar as tropas da frente ocidental. Matisa Eustace Mullins,
o que aconteceu depois assemelha-se ao clima político atual no erroneamente chamado o Canadá Livre. Como no Canadá de hoje, a influência dos Rockefeller está atrás dos movimentos separatistas de Quebec. Os políticos de então estavam sob a influência da família Rockefeller. Georges Reitan, no já citado livro Rape of the Constitution, explica: o primeiro-ministro Lloyd George enviou ordens urgentes por cabo de Londres ao serviço secreto canadense para que liberassem Trotsky, mas aquele fez caso omisso. Trotsky foi liberado graças à intervenção de um dos escravos mais fiéis aos Rockefeller, o ministro canadense Mackenzie King, um antigo especialista em laborismo dos Rockefeller. King obteve pessoalmente a liberação de Trotsky e destacou-o como emissário dos Rockefeller com a missão de ganhar a Revolução Bolchevique. Portanto, o Dr. Ernst Hammer, que proclamava em voz alta sua influência na Rússia, como amigo de Lenin, teve um papel insignificante em comparação com o respaldo que deu Rockefeller ao comunismo mundial. Por que o implacável John Rockefeller apoiou Trotsky? Porque Trotsky, o revolucionário, como John Dee e o resto de sua família advogava pela revolução e pela ditadura mundial, por sua uniformidade ideológica e seu compromisso com o internacionalismo liberal. Os bolcheviques e os banqueiros, então, têm algo em comum: o internacionalismo, explica uma e outra vez Anthony Sutton. Tanto Allen como o Dr. Sutton chegam à mesma conclusão. A Revolução Russa e as finanças internacionais têm os mesmos objetivos comuns: a erradicação dos poderes descentralizados, muito mais difíceis de controlar, e o estabelecimento de um governo mundial único, um monopólio do poder que se perpetue no tempo. Graças ao heróico trabalho das outras impressionantes obras do Dr. Sutton, as provas da implicação dos Rockefeller na organização, patrocínio e apoio da Revolução Russa são tão inumeráveis e avassaladoras que simplesmente não admitem discussão. Possivelmente poderia resumir o grau de crueldade com um exemplo. Para os Rockefeller, o socialismo não é um sistema para redistribuir a riqueza, e muito menos para redistribuir sua própria riqueza, a não ser um sistema para controlar pessoas e a concorrência. O socialismo põe todo o poder nas mãos do governo. E como os Rockefeller controlam os governos, isso significa que eles têm o controle de fato. Mesmo que você não saiba, não significa que eles não saibam. Como curiosidade, Trotsky se casaria depois com a filha de um dos banqueiros mais ricos, Livotovsky, quem também respaldou a Revolução Russa. Tecnologia americana nas mãos dos comunistas. Em 1926, a Standard Oil de Nova York, dos Rockefeller, e sua subsidiária, a Vacuum Oil Company, através do Chase National Bank, fechou um acordo para vender petróleo soviético nos países europeus. Nesse momento, se informou que John Rockefeller fazia um empréstimo aos bolcheviques de 75 milhões de dólares, parte do preço do acordo. Como resultado do trato, em 1927, o sócio secreto da Rússia, a Standard Oil de Nova York, construiu uma refinaria de petróleo na Rússia. Portanto, John Rockefeller, conclui o autor da obra,
o caudilho do capitalismo ajudou a recuperação da economia russa. O governo dos Estados Unidos não reconheceu oficialmente ao Estado soviético até 1933. Como é possível que cidadãos privados, por mais ricos e influentes que sejam, tenham colaborado com o regime soviético assassino, quando isso ia explicitamente contra da lei segundo o Congresso dos Estados Unidos? Além disso, não eram só cidadãos privados os que colaboraram na criação do monopólio soviético, mas sim, mesmo o presidente Wilson aprovou tal colaboração. O Dr. Sutton acrescenta em seu livro que este foi o primeiro investimento dos Estados Unidos na Rússia da Revolução. Isto é o que o congressista dos Estados Unidos, Louis McFadden, presidente do Comitê Bancário da Câmara de 149 representantes, que se opôs corajosamente aos manipuladores do sistema do Federal Reserve na década de 20 e 30. Tinha que dizer em um discurso aos congressistas em 1932. Abram os livros do Amtorg, a organização comercial do governo soviético em Nova York, e os do Gostorg, o escritório geral da Organização do Comércio Soviético, e os do Banco Estatal Soviético, e se surpreenderão de quanto dinheiro americano saiu do Tesouro dos Estados Unidos em benefício da Rússia. Averiguem que transações se efetuaram entre o Banco Estatal Soviético e o Chase Bank de Nova York. Como nota à parte, cabe assinalar que a persistente oposição de McFadden ao Federal Reserve, uma entidade ilegal que controla o Tesouro dos Estados Unidos, custou-lhe 3 atentados. Finalmente, morreu em condições ainda não esclarecidas. Foi denunciar o que não devia, acabou morrendo. Como se sentiria se lhe dissessem que os Estados Unidos financiaram e ajudaram a construir o imponente poder dos sovietes, o mesmo Estado socialista que assassinou a uns 70 milhões de seus cidadãos? E que o poder na sombra responsável por isso era também a primeira família banqueira dos Estados Unidos, que representa os ideais da sociedade capitalista. Que os Estados Unidos transferiram secretamente à Rússia a tecnologia mais sofisticada e cara do momento, para assim criar um inimigo visível para justificar os novos métodos de coerção e terror, e agora o fazem com a China, às custas de seus próprios compatriotas? Tristemente, tudo isso forma parte do grande desenho da nova ordem mundial. Para conseguir o governo mundial único, controlado pelos globalizadores, devem unir-se diferentes nações. Para que o público geral aceite inicialmente os benefícios do governo mundial único, deve vender a ideia de que tal união tem vantagens e benefícios, como que o bloco de comércio livre não suporá uma perda de soberania. O problema é que já hoje perdemos nossa soberania. O governo mundial único invadiu todos os aspectos de nossa vida, atando-nos uns tratados desconhecidos, umas leis e umas regulações obscuras, muito difíceis de serem compreendidas. O Tratado de Maastricht é muito complexo e, para entendê-lo minimamente, deve ler-se em conjunção com o Tratado de Amsterdã, o Tratado de Roma e a Lei Única Europeia.
Será que 150 membros das cortes tiveram tempo e o conhecimento necessário para estudá-los? Quantos sabem realmente o que implicam? Como ilustração, só direi que no debate parlamentário que houve na Inglaterra a respeito dos tratados mencionados, um passo que supunha nada menos que subtrair as liberdades aos cidadãos para transferi-las ao organismo europeu, deu aos membros do parlamento britânico um resumo de 2 páginas de ditos tratados e supõe que deveriam tomar uma decisão que se baseasse nesse único material. Como se crê nessa cacarejada igualdade entre nações e, simultaneamente, se converte aos Estados Unidos em uma província a mais da nova ordem mundial? Em primeiro lugar, usando o dinheiro dos contribuintes, o saber tecnológico e, tal como explica Gary Allen, o equipamento do que só a gente dispõe para alimentar a concorrência e, ao mesmo tempo, usar todas as matreiras estratégias imagináveis para debilitar e empobrecer a seu país, ao mesmo tempo que se fortalece ao inimigo, assusta-se a população, dizendo-lhe que a cooperação é necessária, porque sem acordos bilaterais o inimigo poderá atacar. Agora, já sabe por que a Revolução Russa, que não foi um levantamento espontâneo, os defensores da nova ordem mundial defenderam e efetuaram as políticas dirigidas a incrementar o poder da União Soviética. Em essência, a Comissão Trilateral de Rockefeller foi fundada para acelerar a consecução do objetivo globalizador. O professor Anthony Sutton, o maior perito no estudo da contribuição da tecnologia ocidental à criação do Estado soviético, oferece uma evidência irrefutável de que a capacidade industrial e militar soviética, plasmada em caminhões, aviões, petróleo, ferro, petroquímicas, alumínio, ordenadores e demais, foi construída às custas dos contribuintes americanos para benefício da União Soviética, o mesmo país que tinha jurado destruir os Estados Unidos. Tudo com o propósito de fabricar um inimigo e criar a paridade que permitiria, eventualmente, a convergência em um superestado conhecido como governo mundial único. Como diz Gary Allen, ninguém tentou sequer refutar as fortes palavras desse estudioso chamado Anthony Sutton. Em Wall Street and the Bolshevik Revolution, Sutton afirma: a tecnologia soviética não existia na realidade. 95% procedia direta ou indiretamente dos Estados Unidos e seus aliados. Quantos bilhões gasta os Estados Unidos para defender-se contra um inimigo fantasma, criado, alimentado e mantido por eles mesmos? Os custos justificam os meios? Supostamente sim. Recorde: a grande fusão será controlada pelo mesmo grupo Bilderberg, CFR e CT, que está orquestrando entre os bastidores os blocos regionais e as uniões monetárias temporárias. Embora pareça estranho, reflete Sutton, parece que os Estados Unidos querem que o inimigo continue inimigo. Sem um inimigo visível e justificável, nenhuma população, apesar da manipulação, cederá voluntariamente seus direitos e liberdades individuais. Sutton oferece milhares de provas documentadas de seus achados. Por exemplo,
A marinha mercante soviética, no momento de escrever seu livro, era a maior do mundo, com 6.000 navios. Anthony Sutton declarou em 1972, ante um subcomitê do Partido Republicano, para afirmar: uns 2/3 foram inteiramente construídos fora da União Soviética e 4 de cada 5 motores desses navios foram construídos também fora do país. E continua Sutton: todos os automóveis, caminhões, armas, tanques, aviões e tecnologia soviética procede do Ocidente. A organização Gorky, construída pelas empresas Ford e Austin, produziu a maior parte dos caminhões utilizados para levar o armamento subministrado pelos soviéticos ao Ho Chi Minh. As empresas de automóveis também podem utilizar-se para construir tanques. A mesma organização Gorky, sob o disfarce de um comércio pacífico, produziu em 1964 o primeiro sistema antitanque guiado. Os soviéticos têm a maior montadora de ferro e aço do mundo. Foi construída pela corporação Maki. É uma cópia de uma fábrica de aço da Indiana, nos Estados Unidos. Sutton sustenta que o governo norte-americano é responsável direto pelo assassinato de 100.000 soldados americanos mortos por meio de tecnologia americana, como afirma de maneira cortante. A única resposta de Washington e da administração dos Estados Unidos é esforçar-se para esconder o escândalo. Nada do que digo tem sentido se acreditarem nas mentiras propagadas pelo poder a respeito dos malvados socialistas. A não ser, é óbvio, que o socialismo seja um chamariz necessário, a ferramenta de uma conspiração muito maior para deixar o mundo nas mãos de multimilionários ávidos de poder, então tudo aparece perfeitamente lógico. Rockefeller, entanto, não é absolutamente um poder independente, como explica Mullins em Murder by Injection, The Medical Conspiracy. Os Rockefeller operam sob esferas de influência claramente definidas. As organizações caridosas, as empresas e os grupos de influência política trabalham sempre conjuntamente. Nenhum departamento do grupo toma iniciativas por si mesmo ou formula uma política independente. Não há justificação para isso, porque tudo funciona sob controle da estrutura financeira mundial, o que significa que qualquer dia toda a abundância de uma pessoa ou organização pode ver-se reduzida a zero mediante uma hábil manipulação financeira. Este é o controle final que assegura que ninguém possa sair da organização. Não só lhe retirariam todos os seus recursos, mas também entraria imediatamente na lista de um capanga. O congressista Larry McDonald, em seu prólogo ao livro O Expediente Rockefeller, escreveu: esta é uma exposição concisa e arrepiante da que foi certamente a história mais importante de nosso tempo. A ideia dos Rockefeller e seus aliados de criar um governo único mundial que combine o supercapitalismo e o socialismo sob um mesmo teto, tudo sob seu controle. Os Rockefeller e seus aliados levam ao menos 50 anos seguindo um cuidadoso plano para controlar os Estados Unidos e o resto do mundo, fazendo-se com o poder político através de seu poder econômico. Em 1983,
McDonald morreu em um acidente a bordo de um avião comercial da Korean Airlines em espaço aéreo soviético. Ou seja, quem denuncia esse projeto dos Rockefeller acaba sendo assassinado de forma um tanto quanto misteriosa. A participação judaica na Revolução Russa. Primeiramente, nós temos Karl Marx, né? Formulou a ideologia. Ele era judeu. Lenin, ditador socialista, o primeiro, era judeu. Trotsky, que o verdadeiro nome dele era Leon Bronstein, foi comandante do Exército Vermelho, também era judeu. Dzerzhinsky fundou a CK, depois NKVD e depois a KGB. Dzerzhinsky era um outro judeu. Olga Bronstein, oficial da polícia secreta, irmã de Trotsky e esposa de Kamenev. Todos os citados aqui são judeus. Genrikh Yagoda, chefe da polícia secreta soviética. Matvei Berman, fundadores dos Gulags. Levi Inzir, comissário de administração dos campos de concentração socialistas. E por aí vai, todos os postos de poder na União Soviética, tinha alguém da comunidade judaica soviética no comando. Outro nome bastante conhecido, Sergei Eisenstein, que foi o cineasta socialista que fez os filmes de propaganda do governo socialista. Nós temos aí Bela Kun, ou Cohen, que foi supremo ditador da Hungria em 1919. Quem mais aqui que eu poderia citar como exemplo? Howard Fest, propagandista socialista americano. Mark Zironsky, da KGB e do Comitê Judaico Americano. Jacob Schiff, que foi o grande financiador da Revolução. Leon Rosenthal, nova-iorquino, chefe de propaganda socialista na Espanha. Todos esses nomes, né, são oriundos da comunidade judaica soviética. Os judeus sempre ocuparam mais de 80% de todos os altos cargos do governo socialista, apesar de serem 1,5% da população. Haviam 384 comissários, incluindo 2 negros, 13 russos, 15 chineses, 22 armênios e mais de 300 judeus no Alto Comissariado Socialista Russo. Do último número, 264 saíram dos Estados Unidos e foram para a Rússia desde a queda do governo imperial do czar Nicolau II. Então, essa é a verdadeira história da Revolução Russa. Como ela transcorreu, quem foi os financiadores, para que fins essa revolução foi promovida e que, infelizmente, isso aí deveria ser exposto em qualquer livro didático ou paradidático ou o livro para conhecimento geral da população, mas isso, infelizmente, é muito difícil de ser encontrado
e disponibilizado para a sociedade em geral. Próximo capítulo eu trago aqui os 3 grandes líderes socialistas soviéticos: Lenin, Trotsky e Stalin.